Alô você, meu abraço, alegria de voltar no canal do Justiça em Foco para levar sempre a melhor informação. Isso em todas as plataformas, uma convergência de mídia, né, nas redes sociais, no YouTube, na nossa revista impressa e também na nossa página na internet, onde você acompanha os principais temas do mundo jurídico e outras informações dos bastidores políticos e do que acontece em nível de Brasil. E o que é mais importante, a gente subir na tela aqui, você vai ter lá todos os vídeos, dos programas que são apresentados aqui pelo Justiça em Foco. A gente tem a chance aqui de trazer diversos especialistas para conversar com você. E no programa de hoje, a gente tem a alegria de receber um amigo de muitos anos, de longas datas, ele que é jornalista, consultor, um homem que tem exatamente cumprido um papel em diversas atividades da administração pública e também do jornalismo. Natural do estado do Mato Grosso, lá, tanto na capital como na própria estrutura do estado, cumpriu várias missões, também na Câmara Federal, na nossa Secretaria de Comunicação, junto com todos aqueles profissionais que lá estão, tem cumprido e cumpriu um grande papel e hoje representa, inclusive, uma das frentes parlamentares na Câmara Federal. Estou falando do meu querido amigo, jornalista João Carlos da Silva, com quem a gente vai ter o prazer de conversar a partir de agora. João, primeiro que tudo, muito obrigado por você ter atendido o convite do nosso diretor, nosso senhor Ronaldo Nóbrega, para vir participar conosco aqui do Justiça em Foco. Bom dia, Napoleão, meu amigo. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores do Justiça em Foco. Esse belíssimo veículo de comunicação que defende a justiça e a democracia no país. Importante trabalho do Dr. Ronaldo Nóbrega, que abre espaço, inclusive tenho artigos publicados nos seus veículos de comunicação, e isso dá uma repercussão violentíssima no Brasil, porque são pessoas extremamente preparadas que estão lendo, tendo acesso à Justiça em Foco em diversos segmentos. Isso fortalece muito todos os segmentos do país que são interessados em ver o país crescer cada vez mais. Aliás, essa coisa da informação, de levar exatamente colunas, comentários, é uma coisa que, de certa forma, a gente que tem alguns anos de Câmara Federal e de Congresso Nacional, a gente tem sentido uma queda substancial, não seja no conteúdo de informação, como na própria, eu não diria qualidade, mas no próprio preparo dos parlamentares em nível de plenário, de parlamento e das comissões, tanto no Senado como também na Câmara, né, João? Não tenha dúvida, Napoleão, você está ali já há muitos e muitos anos, né? Você cobre o Congresso Nacional com categoria pelas suas redes de comunicação há muito tempo. O nível poderia ser melhor. Evidentemente que você tem parlamentares muito preparados, acima da média, inclusive. Outros nem tanto. Mas a Câmara, no seu geral, mostra para a sociedade o que é o convívio ali dentro. Evidentemente que nós não temos mais hoje aquele convívio da esquerda e da direita numa mesa de negociação de altíssimo nível, as conversações todas, as tratativas, né? Hoje já é diferente, porque a polarização provocou a briga interna entre os parlamentares e entre os partidos. Isso para o país não é bom. Nós teríamos que ter, evidentemente, uma coalizão de pensamentos em prol do país. Como disse o presidente Michel Temer na semana passada, uma convergência de interesses, de projetos para o Brasil. Escolher um nome para levar para as ruas e esse nome seja avalizado por todos os segmentos, com bons projetos de interesse da população brasileira e outra, mostrando uma cara nova da política nacional, para a gente não ficar nessa briga que é uma coisa desagradável para o país. O presidente Hugo Mota disse agora em Nova York que estamos perdendo tempo com essas brigas, com temas que não atendem à sociedade, não há nenhum interesse do povo na briga que a gente tem visto, principalmente no plenário da Câmara Federal, e atrasa o processo legislativo e deixa a Câmara e o Senado de cumprir o seu papel constitucional, que é exatamente de formular leis e de estar num trabalho em defesa da sociedade brasileira. Exatamente. E o presidente Hugo Mota, um jovem, um homem muito preparado, político já, né? Já desde novo, né? Na vida pública, na sua Paraíba, né? Muito inteligente, venceu uma eleição muito bem postada em votos, não é verdade? Montou uma chapa muito boa de união, né? E temos o Senado com jovens também, belíssimos parlamentares que estão lá
a serviço do país. E o presidente Hugo Mota disse bem, perde-se muito tempo e nós precisávamos colocar essas pautas em votação, em andamento, para todos os segmentos do Brasil ganharem e alavancarem a nossa economia. Porque nós estamos, agora nós temos esse problema seríssimo, que é do INSS. Aí é um troço absurdo. E até agora não se viu nem prisão dos responsáveis, muito menos o recolhimento de seus bens. É, Isso é e, uma. e ontem, inclusive, eu comentava na TV, eu digo assim, no fim, a conta vai ficar, a sobra vai ficar exatamente para a sociedade. E se o governo banca para os aposentados sem ter recolhido de volta, né, os recursos que foram retirados, algo em torno de 6,5 bilhões de reais, e até as últimas informações, só 2.500, 2.700 tinha sido exatamente bloqueado pela justiça, então a diferença de 3,5, 4 bilhões, isso aí no fim termina saindo exatamente do contribuinte, daquele cidadão que está trabalhando. E o mais grave, João, nesse aspecto, é que a gente atingiu exatamente aqueles que mais contribuíram com o país, que estariam numa fase, que seria uma fase de descanso, na terceira idade. Aí você tem uma coisa agressiva, nociva contra aposentados e pensionistas. Isso aí foi uma vergonha nacional. Por quê? O governo fez a conta, como você bem disse. X bilhões. Se não tivermos o dinheiro, vamos ter que arrumar de outro jeito. O país já não está muito bem das pernas economicamente. Vai tirar de quem? Da própria população. Ou seja, de quem contribuiu, ou quem está contribuindo. Aí você vê, dentro do próprio INSS, as coisas ocorriam à luz do dia. Porque ninguém até agora está colocando que houve segredo, nada. Já estava acontecendo já de tempos. O governo, vistas grossas. Evidentemente que o presidente Lula demitiu o ministro do Trabalho e da Previdência e depois também o diretor do INSS. Agora, a população não pode pagar a conta. O governo tem que pensar muito bem como é que vai fazer esse mecanismo para a conta não sobrar no colo de todos nós. Ontem eu estava observando, já há uma pesquisa que o estrago de imagem para o governo ele é 3 vezes maior do que foi aquele probleminha do Pix. Você tem uma ideia da situação, porque você tem aposentados e pensionistas, são pessoas que normalmente hoje dispõem de tempo, estão naquelas rodinhas nas praças, nos clubes, conversando. Então imagina o que isso multiplica. Aí vem o filho, o neto, a nora, a família como um todo, que fica pensando, papai e mamãe estão passando por essa situação. Então, de repente você mexe com todo o bojo familiar. E com mais um detalhe, que esse aí é o mais sério, João. Para você buscar resgatar isso, você tem que pegar um aposentado da terceira idade para estar mexendo no celular, num aplicativo que o cara às vezes não sabe sequer baixar o aplicativo. Então imagine que é uma bronca das maiores que tem pela frente e o governo do presidente Lula. O presidente, evidentemente que nós estamos verificando aí que a popularidade está caindo, né? Isso para o governo é muito ruim. Precisa tomar mecanismo. Não, evidentemente que o presidente Lula está no terceiro mandato, não pode ser menosprezado nas urnas, eu sempre digo isso. Agora, que o governo tem que tomar uma posição por conta dessa questão dos aposentados, questão da tecnologia, que eles não conseguem avançar, e as rodinhas de praça pública já não se conversa mais fiado, conversa sobre política. Pô, me tiraram R$ 20 do meu orçamento, tiraram R$ 10, eu não conheço essa empresa, esse sindicato. Quer dizer, vira um buchicho e sobra para quem? No colo do governo. O governo que é o culpado. Você e o objetivo de a gente conversar aqui, um dos principais, é falar exatamente, é uma espécie até de saudosismo para a gente que está no Congresso há muitos anos, Sim. Os grandes tribunos que a gente tinha. Eu me lembro, João, que eu me sentava ali no cantinho do plenário da Câmara ou do Senado, a gente ficava assim, de certa forma, extasiado, impressionado com a capacidade. Às vezes, de um defendendo o tema, o outro chegava e desmanchava, né, nessa linha de confronto intelectual, de situação e oposição. Isso, de certa forma, a gente vê que aos poucos vem se acabando. Te dá esse saudosismo, te traz esse sentimento de que nós perdemos e muito nessa questão da capacidade de argumentação dentro dos plenários? Com toda certeza. Eu sempre li muito, né? Sempre gostei de ler. E idas e vindas em Brasília, e a gente, quando vinha a Brasília, frequentava ou o Hotel Naum ou o Piantella. Aonde que você vê hoje uma mesa onde se sentavam Ulisses Guimarães, Tales Ramalho, Delfim Neto, Marcos Freire, Roberto Freire, Miguel Arraes,
fazer uma discussão de país. Ali se discutia país. Nelson Jobim, discussão. Mário Covas. Discussão. A discussão no plenário e nas comissões era uma ou outra pauta, né, de interesse nacional. Não se discutia interesse pessoal. Nem político partidário de forma individualizada, né? Não se xingavam. Não se xingavam. Saíam dali e iam fazer uma composição política do que estava sendo discutido. Nível de altíssimo padrão. Você teve, como nós tivemos como tribunos, Carlos Lacerda, fenomenal. Roberto Jefferson foi um dos maiores tribunos que o Congresso teve. Verdade. Vários e vários mandados pelo PTB do Rio de Janeiro, altamente preparado. Infelizmente, ocorreram todos esses problemas todos aí durante o governo passado e Roberto se desfigurou. Então, hoje falta muito isso, aqueles debates eloquentes. Você tem aí, interessantíssimo, aos 95 anos, o ex-presidente José Sarney, com uma memória impressionante. Fotográfica, né? Ele foi homenageado agora no Senado, ele ficava citando um a um os que estavam lá embaixo. Escreve artigos toda semana para a mídia nacional, faz belíssimos discursos, onde homenagem, ainda bem que está sendo homenageado em vida, pelo que ele fez. Porque todos sabem que Sarney saiu do governo com uma imagem muito desgastada. Mas foi o presidente que garantiu a volta da democracia no país. A transição mais importante dos últimos anos, né? Importante dos últimos anos foi Sarney. E ele fez isso com muita maestria. Então, esse legado o país deve a Sarney. Entendeu? Então, os políticos hoje, muitos deles se desfiguraram dessas figuras proeminentes que nós tínhamos no Congresso Nacional. Um Vital do Rego, por exemplo. Vital do Rego. Né? Com um tribuno, um homem que estava lá na relatoria da nossa Constituinte, entre tantos outros que a gente pôde falar aqui, e que se não fosse nominar, o Inocêncio Oliveira, né? Que a gente até dizia, Inocêncio tinha uma dificuldade de dicção, que ele era meio gago, mas o gago, quando pegava para falar, era igual a Nelson Gonçalves cantando, né? Um gago que encantava. Ricardo Fiuza. Roberto Luceno, Wilson Braga. Vilma Braga. Quer dizer, gente de... Maurílio Ferreira Lima. Maurílio era fantástico. Maurílio falava o assunto que você colocasse. Exatamente. Né? José Múcio Monteiro, hoje ministro da Defesa. Você tinha Roberto Magalhães, Valdir Pires, Darcy Ribeiro, o Tebet, o Ramos Tebet do Mato Grosso do Estado, Simone também aqui, Nelson Trade, também do PTB, pai do senador Nelsinho, brilhante. Antônio Mendes Canali, senador do Mato Grosso do Sul, e também do Senado Federal, José Fragelli, que presidiu o Congresso, também do Mato Grosso do Sul, que importante nome registrado aí nos anais do Senado como presidente, grande presidente, e que participou da posse de Sarney. Quer dizer, então, todos esses nomes hoje fazem falta. Aí o pessoal, quando chega no Congresso, a gente vai conversando e tal, poxa, está muito ruim isso aqui, o que é isso? Eu falei, só toma cuidado para não passar naquela corredor do Senado e dar de cara com aqueles bustos maravilhosos de personalidades, não vai abraçar e chorar. Não faça isso, porque aquilo passou. Já não existem mais. Então, e você vê que o eleitor, muitas vezes, deixa muito político de fora. Eu sempre digo 2 exemplos do Congresso Nacional. Como é que você deixa Luiz Carlos Raul fora do mandato? Não tem como. Não tem como. Ainda bem que ele voltou, né? Ainda bem que ele voltou. Como que você deixa um deputado do Maranhão e o do Rocha fora do mandato? É verdade. Não tem 2 cabeças espetaculares do Congresso Nacional. Propositivas. Né? Os camaradas ativos que estão ali debatendo temas com seriedade. Né? E outra, são gente que se respeita. São pessoas importantes tanto para os seus estados como para o país. Discutindo agora a reforma tributária com belíssimos discussões entre a Leia Rossi, a oposição, a situação, Hildo, Luiz Carlos Raul, de nível. Isso é importante para o Congresso. Será que o processo que a gente vive hoje, com a questão digital, a internet, dos últimos 20, 30 anos para cá, certamente ela está influenciando nisso, porque as pessoas leem muito pouco. Aliás, já escreve pouco. Hoje você não escreve mais você, é VC, né? Então, o vocabulário das pessoas está deixando de existir. E na medida que você deixa de ter esse vocabulário, você deixa de ter conhecimento intelectual e, evidentemente, se forja novos líderes, entre aspas, e aí essa pessoa chega no Congresso Nacional, não tem o que dizer, até porque pouco aprendeu, né, João? Pouco aprendeu. E outra, o formato político que ele acompanhou, ele
carregou para si e levou para o Congresso. Mas o Congresso não é isso. O Congresso Nacional é o formador das proposições que fazem o país andar. Os projetos todos, as votações, as discussões em plenário, nas comissões que são importantes. E você vê pouquíssimos parlamentares se destacando em determinados temas. Porque a polarização provocou a agressividade. Então, um determinado parlamentar fala sobre uma coisa, um outro parlamentar que não concordou já quer xingar, já quer causar desconforto. Isso é desnecessário para o poder legislativo. E estamos caminhando também para um momento que eu acho que é um pouco perigoso, é a gente deixando de debater as propostas legislativas e 90 ou mais por cento dos parlamentares preocupados com a questão orçamentária, com emendas, com não Sim, sei o quê, virando quase que um poder executivo do ponto de sim, vista de poder econômico. sim. Ou seja, a gente deixa de ter o debate legislativo na formulação de leis para se preocupar tão somente na distribuição de recursos pelos municípios do país. Exatamente. E você vê, a gente vê muito ali no Congresso jovens interessados em país. O senador Efraim Filho é um exemplo disso no Senado Federal, um brilhante parlamentar. Você tem ali no estado do Amapá o deputado federal Acácio Favacho, que é o presidente da Frente Parlamentar da Transparência, foi secretário de Comunicação da Câmara dos Deputados, um jovem envolvido nas questões do Estado e do país. Temos Baleia Rossi, presidente do MDB, nós temos que também um Aguinaldo da Da Paraíba, Paraíba, com Duarte Júnior no Maranhão, Duarte Júnior do Maranhão. preocupadíssimo com o tema autismo, Sim, né? Que tem sim. botado as bandeiras à frente na luta por esse E tema no Duarte país. conseguiu fazer um monopólio da sociedade, né, que essa questão que ele debate. Isso é importante, quer dizer, é um tema de altíssimo, porque antigamente autismo não era assim, um tema em debate. Hoje é uma constante. Então ele tem um raciocínio sobre isso e um debate espetacular. Isso ajuda muito o parlamento. Perfeitamente. Agora, do ponto de vista da condição hoje do que a gente tem em nível de debate, por exemplo, outra coisa que eu noto um empobrecimento, João, é a questão das comissões. Antigamente a gente tinha debate nas comissões, hoje em dia praticamente as coisas passam voando nas comissões e já chegam no plenário. Acho que é falta desse conteúdo também. Sim, veja só, o parlamentar não pode. O parlamentar que chega, ele tem ali no Congresso Nacional o staff de servidores altamente preparados. A consultoria da Câmara dos Deputados e do Senado são pessoas extremamente preparadas, que escrevem livros, que vão para debate, que dão conferência, palestras. Então, o parlamentar não pode chegar e dizer, bom, eu não sei o que eu. Os assessores que tem lá também na casa, que são servidores da casa já concursados, altamente preparados. Então, chega o parlamentar, ele tem um staff à sua disposição do próprio Congresso. Então, eu quero debater um tema, minha comissão de saúde. Então, o que acontece? Ele procura um grupo de assessores que vai ajudá-lo a discutir o que ele tem em pensamento. Quer dizer, ele não vai ficar voando, na verdade. Então, as comissões, elas estão um pouco, quer dizer, estão muito lentas, né? Na verdade. É muita briga, por conta da polarização. É soco, é um rolo, confusão, xingamento, confusão, suspende a sessão, volta no dia seguinte, é aquele rolo. João, você como articulista, como consultor, mas principalmente como jornalista, é conhecido nacionalmente como é, e com a experiência que tem nos poderes, a gente nota isso também que a gente está falando em nível de parlamento, na nossa profissão, na questão do jornalista, porque hoje em dia todo mundo é comentarista, todo mundo dá opinião, o cara pega uma rede social e de repente virou comentarista e acabou aquela coisa que a gente tinha, fulano do Estadão, o articulista do Globo, né, da Folha de São Paulo, o comentarista da TV, de repente isso está desaparecendo e são coisas momentâneas, tem cara que estoura e passa alguns meses no sucesso, depois desaparece. Essa nova realidade, como é que você tem encarado exatamente isso com a experiência que você tem, que a gente respeitava, via aquela coisa consolidada de homens e mulheres que estudavam muito para poder estar emitindo opinião? Eu gosto do impresso. O jornal impresso eu sempre gostei, gosto muito. Por quê? Você pega um jornal, todos os jornais, eu gosto de ler os artigos e também o editorial. A mídia nacional, os jornais de categoria, todos os jornais, não colocam, os sites importantes como o Justiça em Foco, não colocam ali artigos de quem não conhece.
Evidentemente que tem uma seleção, você está há décadas nisso, você sabe disso, né? Você escreve muito bem há muito tempo no seu estado, no norte e no nordeste. A gente tem, o jornalista, o dono de jornal tem esse cuidado de separar quem é quem. Então, a pessoa que tem argumentos, tem conteúdo, está colocado os seus artigos nos veículos de comunicação. Agora, o celular, as fake news, as redes sociais, isso virou todo mundo é youtuber, todo mundo agora Uma influência, né? Influencer. Quer dizer, tem influencer de mídia. É um troço absurdo. E tem seguidores. Só que muitas das vezes aquilo é uma agressão a quem está no mercado profissional. O publicitário, o marqueteiro, o jornalista, que se preocupa em levar a sua opinião para o leitor. Não de desagrado, mas o que ele pensa. Os veículos de comunicação fazem a mesma coisa. Agora, que a internet vai ainda, e você estava debatendo há pouco tempo agora sobre inteligência artificial, isso vai ser um horror. Não, se não souberem trabalhar, vai ser um estrago nacional em termos de divulgação de notícias. E você tem que divulgar a notícia corretamente. Você não pode divulgar uma notícia que seja falsa. Pois é, mas tem acontecido muitas fake news no país e nós estamos talvez aí diante da eleição mais complicada do ponto de vista político do país, que é essa eleição do ano que vem, de 2026. E a gente depara no Congresso Nacional, muitas vezes, isso é quase que diariamente, com pessoas que estão lá gravando, fulano ou beltrano, são jornalistas, né? Que são, o que você disse, influencer. Estão levando alguma coisa de interesse, o seu interesse para quem o segue, mas não está mostrando o que o Congresso Nacional faz efetivamente. Esse é um perigo. Isso é um perigo. Claro, a população critica o Congresso, o político e tal. Mas você, a partir do momento que você sempre debateu isso, joga pedra em algum parlamentar do Senado ou da Câmara, joga uma pedra no Congresso Nacional, você acaba jogando uma pedra nas questões do seu país. Não é agradável você fazer isso, né? A gente depara com algumas pessoas gravando, xingando, criticando o parlamentar. Não é isso. Se você quer debater, você não gosta do jeito do parlamentar, você faça um debate promissor, um debate educativo, né? Mostrando, olha, o parlamentar não está agindo assim, assim, a população... Não é xingando o parlamentar, esculhambando o parlamentar, não é isso. Se você não fortalece o parlamento, como é que o país vai andar? Perfeito. João Carlos da Silva, consultor, jornalista, mas mais do que isso, meu amigo, que é uma figura que eu admiro tanto. Foi uma alegria tê-lo conosco, viu, João? Obrigado a você que mais uma vez esteve conosco. Não esqueça, Justiça em Foco. Uma questão de justiça.